Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Qual o balanço das políticas públicas nas áreas de infraestrutura esportiva, fomento a projetos sociais e esportivos, apoio a atletas, a programas também como Faz Atleta e Bolsa Esporte aqui na Bahia? E quais os projetos futuros? A gente acabou de se despedir de um ano, estamos no início de 2024 e vamos conversar sobre esses assuntos com o diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, Vicente Neto, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, Vicente. Seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Realmente um balanço que precisa ser feito pela grandiosidade dos números que a Bahia, neste momento, apresenta e apresenta com força. Nós acabamos de realizar no final do ano passado, final de 2023, uma reunião de balanço com o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, e o secretário da Fazenda apresentou um número extraordinário. A Bahia é o segundo estado da federação com maior investimento feito em 2023. É o estado que só perde para o estado de São Paulo. Estamos à frente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Esse investimento é em várias áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, rodovias, isso é visível. Mas na área do esporte nós somos o primeiro do Brasil. Se você fosse destacar as principais conquistas recentes no cenário esportivo baiano, o que você poderia citar como mais impactante para a comunidade baiana? O que é mais estruturante é exatamente a construção ou a reforma de equipamentos esportivos. Porque se fosse uma linha de produção, Jefferson, você teria ali a esteira rodando com os implementos de um automóvel, por exemplo, sendo colocados. Essa esteira que leva para frente, leva para o futuro, é a infraestrutura esportiva, é a quadra poliesportiva, é o ginásio coberto, é a pista de atletismo, a piscina semiolímpica ou olímpica, a pista de skate. Então, a infraestrutura, ela teve, da nossa parte, um cuidado diferenciado. Entregamos num pacote só, 90 areninhas em todos os territórios de identidade da Bahia, dos 27 territórios. A areninha ela tem 50 por 30, ela tem grama sintética com fio importado de Dubai, ela tem iluminação em LED, ela tem alambrado com 4 metros de altura, tudo da melhor qualidade para municípios grandes e municípios com 6, 7 mil habitantes. Então, a infraestrutura, ela faz a diferença. Construímos 17 pistas de atletismo em parceria com a Polícia Militar nos batalhões em várias cidades da Bahia. Esses batalhões estão abrindo o seu equipamento, que é policial, para a população poder utilizar o equipamento. Piscinas que ajudam as pessoas a aprender a nadar, a perder o medo da água, aprender a se defender num eventual acidente marítimo. Então, a infraestrutura eu localizaria como o principal investimento. O Instituto de Inteligência Esportiva, que faz um levantamento anual dos investimentos feitos por estado de Bahia, com esses números, ultrapassou São Paulo. Então, se na economia de modo geral somos o segundo, no esporte somos o primeiro no Brasil. Houve um caminhar conjunto entre a SUDESB e a Secretaria da Educação, por exemplo, porque a gente percebeu ao longo do ano passado o governo investindo muito em escolas de tempo integral, não é verdade? Com a possibilidade de abrir esses espaços também para a comunidade aos finais de semana e em algumas localidades como sendo praticamente o único equipamento existente ali para atender a população, a comunidade estudantil e tudo mais. Há essa parceria também, você falou muito na infraestrutura. Essas escolas de tempo integral vão ser ou já estão sendo utilizadas também para a prática esportiva da comunidade em geral ou não? São equipamentos extraordinários, os melhores do Brasil. Quem visitou as escolas de tempo integral que foram inauguradas e as que estão em construção, ficou impressionado com a qualidade. Elas têm teatro, elas têm laboratório para pesquisa, elas têm salas de aula climatizadas e elas têm equipamentos esportivos, ginásios cobertos, espaço para apresentação cultural e piscina semiolímpica. A Secretaria de Educação, ela faz um trabalho extraordinário no âmbito do esporte educacional, que é o esporte feito dentro da escola. A SUDESB cuida do esporte de um modo geral. O esporte educacional é uma dimensão cuidada pela Secretaria de Educação da Bahia. Há momentos de interseção, por exemplo, os jogos estudantis, os jogos escolares são feitos em parceria, porque tem competição entre escolas.
Aí entra a tecnologia da SUDESB, que é da competição, que é da disputa, que é da premiação, junto com a Secretaria de Educação. Depois tem o evento nacional, que foi em Brasília agora. Fretamos um avião, então é uma parceria orçamentária e de trabalho conjunto entre as duas equipes. Mas no âmbito da escola, ali cuida a Secretaria de Educação. A relação com a comunidade é muito intensa, porque tem programas da Secretaria de Educação, tem programas da Secretaria de Cultura, que rodam em parceria e que põem para dentro a capoeira, aqui e acolá, as artes marciais, aqui e ali. Então, tem arranjo, sim. Mas essa é uma questão central, porque nós achamos, o governo acha que não é possível você inaugurar um equipamento e, como você disse, às vezes é o melhor equipamento da cidade, sem um aproveitamento maior. E o governador determinou a abertura das escolas nos fins de semana, determinou a integração de programas do governo da Bahia que vão se somar para fazer do equipamento algo diferente. Por exemplo, a SUDESB tem um programa chamado Esporte por Toda Parte, 100 núcleos espalhados na Bahia inteira. Então, por que a gente não coloca esse núcleo para dentro da escola no final de semana? Então, o governador nos provocou e a tendência é a gente fazer. O programa vai ser batizado agora em 2024, é ele quem vai anunciar, mas é um programa de integração das várias políticas públicas que tem a ver no rebatimento social, de diminuição de índice de evasão, tem a ver com a diminuição das tensões sociais, tem a ver com a diminuição da violência, a formação cidadã. Ele quer integrar os programas e a sua pergunta oportuniza antecipar um cenário que vai acontecer dentro em breve de integração de políticas públicas. Em relação à inclusão, que ações foram desenvolvidas ou vêm sendo desenvolvidas para promover a inclusão social por meio do esporte, não é verdade? Até para buscar diferentes segmentos da sociedade. Esse mesmo estudo do programa Inteligência Esportiva, que é um instituto da Universidade Federal do Paraná, acessível a qualquer pessoa que nos assiste, está na internet, Instituto Inteligência Esportiva, quadro por estado. Qualquer pessoa acessa e vai ver lá a Bahia nas 3 dimensões do esporte. O esporte de participação que você se refere, o esporte de alta performance, a competição, o atleta, a medalha no peito, ou o esporte educacional, equilibrou bem e gastou mais dinheiro no esporte de participação, que é aquele que inclui. Porque há uma tendência, em qualquer lugar do Brasil que você vá, há uma tendência de você colocar os holofotes sempre no alto rendimento, na alta performance, na competição, no atleta que está competindo, disputando. É natural isso. As pessoas querem ver medalha no peito. Então, quem é gestor público não pode descuidar das demais dimensões do esporte. Na escola, o esporte precisa acontecer. E o esporte de inclusão, ele não tem o charme do esporte de competição. Então, esse programa nosso, que chama-se Esporte por Toda Parte, o governo gasta 10 milhões de reais para botar de pé um programa que é o maior do Brasil, com 100 núcleos, propiciando a participação através da inclusão social. O objetivo não é competição. Então, nós temos nos 100 núcleos, cada um com 3 modalidades. A cidade tal preferiu capoeira, karatê e tem uma piscina, natação. A outra cidade preferiu fazer o handebol, o baleado, que na Bahia é muito forte no interior, e escolheu a dança. Então, é bem flexível, objetiva a inclusão social e não objetiva a competição. Nos programas nossos que tem competição, que tem alto rendimento, tem sempre a dimensão social. Por exemplo, na área da natação. Em Salvador, nós temos 4 piscinas com um grande programa da SUDESB, com 3.100 pessoas inscritas em 2023. No final do ano passado, contabilizamos 3.100 pessoas inscritas que vão atravessar 2024. Um pedaço alta performance, atletas competindo para competições nacionais e internacionais, um pedaço pequeno. O grosso dessas 3.100 pessoas é formada por idosos, que estão na piscina do Bonocô, em Salvador, na piscina semiolímpica, e crianças que aprendem a nadar sem pagar um centavo de inscrição, naquela piscina que é um grande equipamento, e pessoas com deficiência, que hoje respondem por 40, 50 pessoas. Múltiplas deficiências, amputados, biamputados, deficiência intelectual, autistas, temos vários. Então, o governador sempre determina o cuidado com essa dimensão da inclusão para não nos perdermos sempre na competição, que é o que chama a atenção e das manchetes. Você consegue já mensurar o resultado desse investimento em infraestrutura, inclusive para quem pratica o esporte de competição? Eu te faço essa pergunta porque até pouco tempo era comum a gente observar atletas
saindo da Bahia para treinar em outros estados, porque tinha uma infraestrutura melhor. Já conseguimos reter esses talentos ou até desenvolver esses talentos sem que eles precisem sair da Bahia? Você tem já algum número nesse sentido? Temos relatos, fazemos um exercício com as federações esportivas todo ano para verificarmos o balanço que foi feito e a projeção futura. Acabamos de fazer agora, no final do ano passado, em dezembro, esse exercício com as federações. Os relatos são incríveis do movimento de retorno. O movimento era de saída, agora é de retorno, exatamente em função da infraestrutura esportiva. Resultados alcançados em Olimpíadas, na canoagem e no boxe, são a prova disso. A Bahia arrancou 4 medalhas na canoagem. Isso não é qualquer coisa, né? No boxe, sucedem-se as medalhas. Canoagem, em particular, é um setor que os praticantes do esporte reivindicam um espaço mais apropriado, não? Por exemplo, a Lagoa de Pituaçu, eu sei porque tem canoístas ali que praticam a canoagem na Cidade Baixa, ali na península de Itapajipe também. E tudo mais, e reclamam porque muitas embarcações no meio do caminho acabam prejudicando. Existe algum projeto nesse sentido de oferecer um espaço mais adequado para a canoagem? A canoagem da Bahia, por opção, ela se interiorizou. Então, existia uma concentração gigantesca de equipamentos esportivos na capital e região metropolitana. E uma reivindicação gigantesca das cidades do interior para nós termos um movimento de contemplá-las com algum tipo de modalidade. Nós fizemos isso com a canoagem. Escolhemos a região de Ubaitaba, de Ubatã e de Itacaré. Nós temos os 3 melhores centros do Brasil de canoagem, ficam nessas 3 cidades. Lá tem da iniciação esportiva à alta performance. Daquelas cidades vieram o Isaquias, medalha de ouro, o Erlon, medalha de ouro, o Jack Goldman, que tem esse nome bonito e é dali da região. Então, nós interiorizamos a canoagem e passamos a ter a reivindicação daqui da turma da capital. É um equilíbrio que quem está na gestão precisa fazer. Agora, curioso é que quando você chega na altíssima performance, quando o atleta ele é guindado à condição de membro de uma confederação, e é a confederação dentro do Comitê Olímpico quem gerencia a carreira e a medalha daquele atleta que é o melhor do país, ali a decisão não é mais nossa. Ele é puxado, às vezes para um equipamento em outro estado, aconteceu com o Isaquias, foi para a Lagoa Santa, acontece com os meninos do boxe que treinam aqui, com o Dória, eles são os melhores do mundo. Na hora da disputa da medalha internacional, a confederação da modalidade ou o Comitê Olímpico puxam eles para treinamentos específicos em outros países, em outros estados. A gente encara isso com muita naturalidade, mas há um movimento de retorno. Na natação tem atleta voltando, no ciclismo tem atleta voltando para a Bahia, porque melhorou muito a infraestrutura e isso nos alegra. E aquele que está começando, a rapaziada mais jovem, que ações da SUDESB existem para estimular a formação de jovens talentos, a participação da juventude nas atividades esportivas em geral? Mas essa resposta a gente vai esperar no próximo bloco. Já já a gente volta com essa conversa com Vicente Neto, que é diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. SUDESB, é um instante só. Já estamos de volta. Vicente Neto, nosso convidado, ele diretor-geral da SUDESB, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Você citou aí uma série de realizações da SUDESB na área esportiva, obviamente. O que tem sido feito para fomentar a formação de novos talentos? É uma rapaziada enorme, não é? Essa rapaziada mais jovem, querendo também participar de alguma atividade esportiva. Para estimular essa juventude, o que tem sido feito? Jefferson, definimos no Conselho Estadual de Esporte e Lazer, que é quem orienta as políticas públicas na Bahia, que nós teremos 3 focos agora em 2024. Um deles é exatamente a iniciação esportiva, onde tudo começa. É onde você seduz para o esporte, onde você aprende a ganhar, aprende a perder, você define ali por uma modalidade, é no comecinho, é na iniciação. Então temos políticas já em curso, com as federações esportivas, escolinhas em várias modalidades. No BMX, uma escolinha extraordinária com 250 alunos, na natação,
com a iniciação esportiva respondendo por algo em torno de 1/3 dos inscritos nos programas de natação, nas artes marciais, nas 7 modalidades, nos 2 grandes centros, em Ipitanga, onde funcionou o Centro Pan-Americano de Judô, e no Largo de Roma, onde funciona o Centro de Boxe e Artes Marciais, centenas de crianças aprendendo 7 modalidades de artes marciais. Então, a gente tem um programa espalhado pelas modalidades e pelos territórios. Os outros 2 focos são a participação feminina no esporte e a participação de pessoas com deficiência. Identificamos 2 lacunas enormes na participação de pessoas com deficiência no esporte por razões variadas: infraestrutura esportiva inadequada, falta de políticas amplas que chamem a atenção das pessoas com deficiência para a possibilidade de prática do esporte, a indefinição técnica em relação a índices, em relação a como você participar de uma competição. E nós fizemos para testar e deu certo. Começamos com o triatlon, tivemos a participação de uma menina extraordinária que tem Down, e você vai ali superando as dificuldades que você tem na técnica e na condução da política pública. Como é que uma pessoa com Down corre com uma pessoa que não tem síndrome de Down? E o tempo? O trânsito que foi interrompido para uma prova de 1 hora, a pessoa precisa de 5 horas. Então, nós estamos superando os desafios, incorporando, criamos um núcleo para tratar de pessoas com deficiência na SUDESB, já em funcionamento, com um atleta deficiente, cadeirante, que é faixa preta de jiu-jitsu, cara extraordinário, um psicólogo chamado Adelmari Júnior, e criamos um núcleo formado por mulheres e por homens também, para estimular a participação de mulheres no esporte. Portanto, 3 iniciativas: pegar a turma da iniciação, onde tudo começa, propiciar a participação feminina intensa no esporte e garantir a inclusão de pessoas com deficiência. A gente já está praticamente há 1 ano longe da pandemia. Que experiências você, digamos, tiraria da experiência que foi a pandemia, né, tão impactante, e que na época, certamente, muitas dessas experiências voltadas para minimizar o efeito, né, o impacto da pandemia sobre o esporte, e experiência que ainda está sendo adotada, sendo colocada em prática? Teve alguma lição da pandemia que está sendo aproveitada hoje ainda? Essa é uma pergunta das mais importantes, porque sacudiu o mundo do esporte. A pandemia, ela, pela primeira vez, suspendeu uma Olimpíada fora de guerra. Nunca aconteceu. A Olimpíada foi suspensa, porque não era possível o contato humano. A Organização Mundial da Saúde dizia: tem que ficar em casa, tem que botar máscara. Então, como é que você faz competição? Então, para nós, gestores públicos, foi um tranco. Como é que você reage dessa forma? E nós usamos da criatividade, fomos inventando coisas extraordinárias. E eu conheci pessoas maravilhosas que foram nos ajudando a encontrar os caminhos. Por exemplo, na casa, na SUDESB, nós temos profissionais de educação física, que são do quadro da SUDESB. Me apareceu uma colega na sala e me disse: eu não aguento mais ficar em casa, os idosos dos nossos programas não param de me ligar, eu resolvi fazer algo que queria ser o apoio. Eu falei: o que é? Eu vou usar a minha casa, eu vou gravar vídeos na minha casa, eu quero que a gente distribua esses vídeos para as pessoas fazerem atividade física em casa. Eu falei: vamos fazer. Ela fez durante 120 dias, vídeos diários, usando a vassoura dentro de casa, a cadeira da sua casa, o banco que você tem, qualquer tipo de equipamento para você manter o seu corpo em atividade. E os vídeos viralizaram, foi uma maravilha. Essa é uma experiência. Tem várias outras. O pessoal do triatlon me procurou, nós estamos fazendo uma coisa, queríamos apoio de vocês. O que é? Vamos fazer uma competição virtual. Opa, como é que é uma competição virtual? Vamos criar regras específicas para essa competição. Vai ter natação em casa, no seco. Opa, como é que é isso? Vai ter corrida parada e tal. E eles montaram uma competição virtual, está nas redes isso, extraordinária. E a Federação Baiana de Triatlon, com apoio da SUDESB, fez uma competição virtual de triatlon durante a pandemia, no auge da pandemia. A gente chorando as mortes de milhares de brasileiros, mas ao mesmo tempo dizendo: não é possível nós ficarmos confinados e estáticos. Nós que somos seres humanos, que nascemos para andar, para correr, para caçar, não podemos ficar. Então nós rompemos a barreira da inércia, foi muito importante.
Quero agradecer às federações esportivas da Bahia, os aconselhamentos que tivemos de profissionais de saúde variados que nos procuraram e colocaram à disposição, fisioterapeutas, médicos. Então, foi muito bom. E a gente saiu dali com protocolos, não é? Firmados, orientados pelo Ministério do Esporte, pelo Ministério da Saúde, enfim. Mas foi uma experiência realmente muito rica para a minha vida, que tive à frente do Ministério do Esporte, acompanhei a montagem de Copa do Mundo e Olimpíada, uma experiência incrível para mim, mas realmente a pandemia sacudiu e sacudiu com força. Por mais que tenha sido impactante, de fato foi um aprendizado para muita gente ao mesmo tempo, não é? Vicente, um dos setores que tem colhido frutos, até com a expectativa de colher melhores frutos para frente, frutos desses bons ventos que têm soprado aqui na direção da Bahia, é o setor de turismo, não é verdade? Como é que o esporte pode contribuir ou vem contribuindo para estimular também o desenvolvimento do turismo aqui no estado? O esporte tem uma cadeia econômica muito própria, que vai da produção de material esportivo. A Bahia tem fábricas de material esportivo, de tênis, de roupa para a prática do esporte. A existência no mercado de grandes escritórios, agências, institutos que fomentam o esporte, captam recursos, realizam eventos, federações esportivas que movimentam recursos privados e públicos. Então, uma economia muito própria do esporte. Isso tem um rebatimento na cadeia do turismo e na Bahia não é diferente. Nós realizamos aqui a edição dos Jogos Universitários Baianos, depois de 51 anos. Foram 3.300 atletas do Brasil inteiro ocupando os hotéis, pegando táxi, pegando metrô, indo ao cinema, consumindo nos shoppings. Um público jovem, universitário, que veio conhecer a Bahia, muitos relatos de gente que nunca tinha vindo aqui. Peguei um exemplo, mas foram muitas ações nacionais. Acabamos de realizar no segundo semestre do ano passado, 2023, o Campeonato Brasileiro de Ginástica na Bahia, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, com a Daiane dos Santos presente. Então, centenas de atletas do Brasil inteiro no Campeonato Brasileiro de Ginástica. Fizemos aqui o Pan-Americano de Badminton, Pan-Americano de Judô, atletas, portanto, e comissões técnicas de dentro e fora do Brasil. E com a Secretaria de Turismo temos tido uma parceria muito forte no Estado para entender como a gente pode ajudar mais. Nós temos, nesse momento, em parceria com a Secretaria de Turismo e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estudos avançados para trazer de volta a Stock Car para a Bahia. O impacto econômico é violento, porque eu sou da área do automobilismo, tem um apelo gigantesco de marcas, de patrocinadores, você conhece bem. Para o circuito Ayrton Senna, no CAB? A ideia inicial que veio foi exatamente essa, recuperar o circuito Ayrton Senna. As defensas estão todas guardadas conosco, as defensas da última edição. Os atletas... Houve uma experiência na região do comércio, alguns anos atrás. Com a Fórmula Renault, foi muito boa também, mas nada se compara ao circuito Ayrton Senna, relato dos próprios pilotos, pelas curvas que estão ali desenhadas, pela qualidade do asfalto, pelos desafios impostos aos pilotos. Então, estamos em conversas avançadas para tentar retomar a Stock Car, impacto gigantesco na economia do turismo. Na última realização aqui feita, os relatos são muito importantes da rede hoteleira, da gastronomia. Esforço para trazer de volta a competição, a prova de Stock Car, mas com perspectivas boas, a coisa está caminhando mesmo nesse sentido. O que você já tem de concreto? Eu diria que não é só otimismo, é realidade. É a vontade da Confederação Brasileira, a vontade do governo do estado e a vontade da Federação Baiana, dirigida pelo meu amigo Jacó, que tem assim um prestígio enorme com a Confederação e garantiu uma data para a Bahia. Então nós estamos na fase final de acertos para apresentar ao governador e garantíamos trazer para cá de novo essa prova extraordinária. Agregada à prova da Stock Car, tem outras provas em discussão com a Confederação Brasileira, que no momento certo, se tudo der certo, a gente anuncia, mas eu tenho quase certeza que não vai ser só a Stock Car. Maravilha. Teremos novidades em breve. Além dessas modalidades mais tradicionais, como é que a Sudesb tem incentivado a prática de modalidades esportivas menos populares, mas que podem também ter um impacto significativo na saúde, no engajamento da população? Nós trabalhamos com modalidades olímpicas e modalidades não olímpicas. Então, hoje estão no sistema 44 modalidades, entre olímpicas e não olímpicas. As últimas que chegaram no sistema
tiro com arco, não tínhamos experiência anterior, baleado, tem uma federação de baleado na Bahia, muito ativa, fizemos 5 etapas. Baleado que no Sudeste chama-se queimada. Queimada, queimou, muda muito assim o nome, né? Tem esportes menos conhecidos, como o badminton, que é olímpico, que na Bahia também cresceu. Corrida de orientação, tem uma federação na Bahia e uma confederação com sede aqui também. Corrida de aventura. Então, tem esportes menos conhecidos do nosso povo, mas com igual acolhimento e que juntam muitas pessoas, mas muitas pessoas. Eu vou para essas provas, eu acompanho as largadas, as finais, vou entregar troféus, medalhas. Então, tenho uma vida bem animada, assim, de viajar pelo estado inteiro para essas ações e vou vendo o envolvimento de muita gente, homens, mulheres, crianças. Realmente, a Bahia é um espetáculo quando tem meu esporte. Em relação à sustentabilidade ambiental, que esforços a SUDESB tem empreendido para que as atividades esportivas sejam realizadas de maneira ecologicamente responsável, Vicente? É quase uma obrigação das federações que estão no sistema essa preocupação ambiental. Há todo um cuidado. Essa área de orientação, as corridas que são feitas, as trilhas de ciclistas ou de atletas que vão correr por dentro da Chapada ou de biomas extraordinários que a Bahia tem sempre esse cuidado, essa orientação, e há um nível de interação muito grande com as populações nativas. O movimento mais recente que fizemos foi com o Parque das Dunas aqui em Salvador. Reunimos com o professor Jorge, uma reunião extraordinária. Estamos em elaboração de um termo de cooperação, Parque das Dunas SUDESB, porque ali são feitas trilhas, corrida de orientação, tem visitação de escolas públicas, particulares. A minha filha esteve lá, é um lugar realmente muito bonito, o Parque das Dunas em Salvador, ali na Praia do Flamengo. E não tínhamos tido ainda o momento do encontro. O encontro aconteceu, teremos esse termo, então teremos visitas guiadas, ações com impacto ambiental controladas, visitação, conhecimento da fauna e da flora, que é riquíssima ali. A gente quer assinar o termo de cooperação e expandir para outros biomas do estado, quem sabe pegando a experiência que já existe dessas provas, que são eventuais, mas que deixam ali uma ligação com a comunidade que a gente tem aproveitado no curso dos anos. Relatos incríveis da turma ligada à ecologia, de como o esporte tem acontecido com respeito ao ambiente. Relatos maravilhosos nas provas que a gente faz, os congressos técnicos que antecedem as provas e as competições. Para a gente encerrar, Vicente, olhando para o futuro, o que você tem de principal meta para 2024, para continuar fomentando o esporte, para promover o desenvolvimento da sociedade como um todo por meio do esporte? A nossa meta é abrir o nosso sistema estadual de esporte e lazer cada vez mais para a participação social. Tentar dizer melhor como funciona o financiamento do esporte. Não há dificuldade para o financiamento do esporte na Bahia. A Bolsa Esporte, o Faz Atleta, tem lei nova, reajustando os valores. Estamos dobrando os valores, são mais de 3 milhões de reais só para a Bolsa Esporte e outros 8 milhões para o Faz Atleta. Então, são recursos à disposição das pessoas que queiram praticar o esporte, participar de alguma ação, garantir no seu grupo de amigos, quem sabe, um evento esportivo com recursos públicos, recursos privados. Então, a nossa principal intenção é de abrir o sistema para que as pessoas entendam cada vez mais como funciona e a gente poder interagir mais com a sociedade, alcançando mais baianos com a nossa política pública. Tem um longo chão aí pela frente, boa sorte e muito obrigado pela sua disponibilidade. Vicente Neto, que é o diretor-geral da SUDESB, muito obrigado, até uma próxima, um abraço. Obrigado, Jefferson. E abraço a você também, muito obrigado por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até uma próxima também. Tchau, tchau.